Boa noite a todas e todos. Hoje é dia 28 de junho de 2020, domingo, mais uma semana que vai começar no mercado financeiro, nas economias internacionais, e mais uma semana com o Bernardo. Vou te falar os principais pontos que você tem que ficar de olho nessa semana que podem afetar o seu dinheiro e os seus investimentos. É uma semana que promete ser intensa, a começar em primeiro lugar pelos números de coronavírus que têm acelerado nos Estados Unidos e na China principalmente. Depois desses dois países, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Austrália também tem visto um aumento dos casos de coronavírus. A situação dos Estados Unidos é a mais preocupante do mundo, porque o país, né, os Estados Unidos, ele tem tido um aumento, e não só um aumento, tem tido recordes de contaminações diárias desde o começo da pandemia. Então não é que as quarentenas conseguiram, de alguma forma, acabar com as contaminações. Não, elas retardaram e muito, mas as contaminações continuam e também continua a preocupação com uma possível segunda onda de fechamentos, de quarentena, de restrições de circulação. E por falar em restrições de circulação, hoje a China colocou 500 milhões de pessoas em quarentena, em restrições de circulação em Pequim, que é a capital da China. Por quê? Porque a capital tem passado por um surto de contaminações em um bairro específico, mas que já está se alastrando para outras regiões de Pequim. Então, 500 milhões de pessoas e chineses estão em quarentena em Pequim com medo dessa segunda onda do coronavírus. Por que a segunda onda do coronavírus é tão importante e tão, enfim, preocupante? Por um motivo principalmente, as pessoas, os especialistas, os investidores não acreditam que essa contaminação será pior do que a primeira, ou que será uma segunda onda pior do que a primeira, não acreditam, pelo menos até o presente momento, mas aquelas reaberturas econômicas que estavam tendo, ou que estavam começando a ter no mundo pós primeiras quarentenas, e com a retomada da atividade econômica, essa retomada que ela era esperada de uma forma mais rápida, agora a percepção é de que seja muito mais lenta. A percepção de que essa preocupação maior de novas contaminações do coronavírus retarde ou segure muito a abertura das economias e a retomada do crescimento econômico. Essa é a grande preocupação, é isso que afeta os mercados e afeta muito. Então esse é o primeiro, sem dúvida nenhuma, esse é o grande assunto que vai dominar os investimentos dos mercados nesta semana. Segundo ponto importante é o relatório de emprego dos Estados Unidos, que vai sair nesta semana. Em maio houve criação, na verdade, positiva, ou seja, o saldo líquido, pegando todas as criações de emprego e as destruições de emprego, o saldo líquido foi de 2,5 milhões de postos de emprego. A expectativa para junho, que vai ser divulgado agora, nessa semana, no final do mês, quer dizer, no comecinho de julho, é que tenha ocorrido a criação líquida de 3 milhões de vagas. Ou seja, seriam 2 meses muito bons, né? No total 5,5 milhões de postos criados, mas no total ainda muito longe da grande queda que a gente teve em março e abril. Em março e abril, os 2 meses juntos, destruíram mais de 22 milhões de postos de trabalho nos Estados Unidos. Então esses 2 meses agora de maio e junho, criando 5,5 milhões para 22 milhões, ainda está bem longe de equilibrar todos os empregos e trabalhos que foram perdidos. Mas já é alguma coisa e isso anima os investidores, deve voltar a animar nessa semana. Terceiro ponto muito importante, a Rússia vai ter votações da população para alterar a Constituição e para atualizar a Constituição, dando poder para o Vladimir Putin continuar no poder, dando a possibilidade, né, de continuar o Vladimir Putin no poder até 2036. Ele realmente não quer largar o osso. Já está aí há não sei quanto tempo, há não sei quantos anos, e quer ficar até 2036, mais 16 anos aí no poder. É o que o Vladimir Putin tem. Importante. Também lá perto da Rússia, na União Europeia, novas reuniões e negociações entre a União Europeia e o Reino Unido para o Brexit, que é a saída do Reino Unido, né, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Não chegaram ainda a um consenso sobre termos, datas, a pandemia acabou atrasando todo o processo e acabou prejudicando muito dessas negociações, então a expectativa é que isso seja retomado e voltem a ter essas negociações nessa semana.
A União Europeia é uma das regiões mais importantes do mundo, concentra ou possui algumas das economias mais importantes do mundo, depois de Estados Unidos e China. Então, olhos dos investidores e dos mercados se voltam também para o que está acontecendo na União Europeia. Vamos vir agora para o Brasil. O Brasil tem nessa semana importante dados da produção industrial que vão ser divulgados, dados do setor produtivo e a taxa de desemprego de maio. A gente fecha junho, vai ser divulgada a taxa de desemprego de maio, de quase 2 meses, mas também tem aqui dados importantes para a gente medir a temperatura e o grau de desenvolvimento ou o tamanho do problema do desemprego no Brasil. Então, são dados importantes. Ainda no Brasil, dados relevantes. Ainda estamos na temporada de balanços do primeiro trimestre de 2020. Muitas companhias não conseguiram, por conta também da pandemia, divulgar os seus dados com uma maior velocidade ou com maior velocidade. E essa semana tem divulgação de resultado de ninguém mais, ninguém menos do que IRB Brasil. É mesmo, aquela resseguradora que tem passado por grandes crises, muitos investidores preocupados, caiu, despencou, teve problema de gestão, de transparência, mentiu, de acordo com algumas pessoas, mentiu dados, falou que o Warren Buffett era seu investidor, depois voltou atrás, depois a empresa do Buffett desmentiu, enfim. Eu tenho dito isso há bastante tempo, não gosto de empresas com problemas de gestão, de transparência, de sinceridade, né, honestidade. Então, eu nunca investi nas ações da IRB. Tem gente que gosta, vê uma oportunidade de crescimento, de retomada. Eu não gosto, eu prefiro ficar de fora. Mas então, para quem gosta da IRB ou para quem acompanha a IRB, nessa semana tem dados importantes sendo divulgados. Na terça-feira tem novo discurso do presidente do Banco Central Americano, do Fed, do Jeremy Powell, junto com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Os dois vão discursar no Congresso americano sobre os impactos positivos, as conquistas, os avanços e os problemas ainda enfrentados pelos grandes pacotes econômicos que têm sido criados pelo Banco Central americano e pelo governo dos Estados Unidos. Esses pacotes trilionários, né, inéditos, sem precedentes realmente na história econômica internacional. Em 2008, na última crise, foi totalmente diferente a conduta desses bancos centrais, desses governos. Então, o que os congressistas, deputados, senadores querem saber é para onde está indo todo esse dinheiro? Está causando um efeito positivo? Está trazendo algo de bom para a economia dos Estados Unidos? Então, olho nisso, porque nas últimas reuniões e nos últimos discursos do Powell, presidente do Fed, o Banco Central Americano, o mercado reagiu de forma muito nervosa. Em alguns momentos com mais otimismo e em outros momentos com muito pessimismo, principalmente quando ele disse que acreditava numa retomada econômica americana muito mais lenta, com aumento de desemprego, com problemas ou dificuldades ou desafios para os bancos americanos. Então, olho nisso, porque pode ser muito importante. Quando o presidente do Banco Central mais importante do mundo fala, o mundo inteiro para e presta atenção. Então, esse é um ponto super importante para acompanhar na terça-feira nos Estados Unidos. Eles têm aqui 7 pontos mais importantes. Agora vamos ver como estão os mercados neste momento. Olha só, puxei aqui alguns dados para vocês. Futuro do S&P dos Estados Unidos agora caindo 0,27%. Futuro da Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia Americana, caindo 0,42%. Futuro do DAX, que é o principal índice da Bolsa Alemã, estava caindo 0,30%. Futuro de Londres caindo 0,08%. Agora não é futuro, agora é o índice atual, o índice à vista. Japão, do Nikkei, estava caindo 1,62% e o KOSPI, que é da Coreia do Sul, caindo 1,04%. Futuros do petróleo WTI, petróleo americano, caindo 2% e o petróleo Brent, que é o petróleo negociado em Londres, usado pela Petrobras, caindo 1,71%. Ou seja, praticamente tudo caindo nesse momento, mas as bolsas asiáticas ainda não abriram. As principais, China, Japão abriu, né? Não são as principais, mas as chinesas ainda não tinham aberto, não abriram agora. Não dá para saber como vai ser o comportamento dos futuros americanos e dos índices americanos à vista e nem da Bolsa Brasileira ainda. Mas é um cheiro de que talvez tenhamos queda amanhã por conta desses futuros agora caindo nos Estados Unidos, na Europa e os que já estão abertos na Ásia também em queda. Muita coisa importante nessa semana, fica de olho, acompanha e amanhã tem resumo com o Bernardo para te contar tudo o que aconteceu no dia de amanhã, não no dia de hoje. E agora é o momento de compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Pega o link aqui, manda para elas ou comenta aqui nos comentários, marca o arroba delas
para você me ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais brasileiros e brasileiras que querem cuidar melhor do seu dinheiro. Obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!